Querido Caio, eu muitas vezes me vejo nesse violonista aí, sabe? É? Eu tinha preparado uma outra, mas essa aqui veio atropelante. Veio, atropelante, o sopro. É, o sopro. Eu gosto disso. Mas eu vim de um lar, sabe? Que todas as noites era muito grito. Não tínhamos paz em casa. Uhum. Eu não quero, mas às vezes jogo alguma coisa no chão, fico com raiva. Eu não gosto de ser assim, Caio. Uhum. Eu tenho buscado mudar e deixar o evangelho mudar minha vida. Uhum. Mas é tão difícil essa mudança, Caio. É. Por quê, hein? Uhum. Me ajuda aí, Caio. Uhum. Tudo é exercício. Tudo é exercício. Ninguém, nenhum de nós, desenvolverá, sob hipótese alguma, nenhum domínio próprio sem que se exercite no domínio próprio. Não dá. É disciplina. Tem que ser tratado como tal. Tem que dar o primeiro passo e continuar dando. E manter. Porque tudo que esse vício cultural e psicológico quer é uma concessão de vez em quando. Uma pequena concessão de vez em quando, é só hoje. Não, só hoje eu vou dar essa vacilada. Não, pra não perder o hábito, não estou mais nem me reconhecendo, eu não aguento mais, preciso dar um grito aqui e jogar uma coisa fora, dar um chute na parede, vão pensar que eu estou ficando mole. Qualquer que seja a desculpa que o cara tenha para si mesmo, mas ele não pode fazer concessões. Tem que ir controlando. Porque a coisa mais fácil que tem é dizer, ó Senhor Jesus, controla o meu temperamento. Ficar fazendo essa oração de quem não quer solução. Não é? Eu fico vendo, Senhor, faz-me manso. E o Senhor Jesus nunca disse, orai ao Pai pedindo mansidão. O Senhor Jesus disse, bem-aventurados é aquele que é. Então seja. No Evangelho, ninguém é chamado a orar pedindo para se tornar. No Evangelho, todo mundo é chamado a ser. Não há uma psicologia de preâmbulos mutantes no Evangelho. O cara é chamado a se converter na hora. Em Jesus não existe preparação para. As coisas velhas se passaram. Todo homem está preparado a hora que quiser. Só não está se não quiser. O que prepara o homem é o querer. O que desprepara o homem é o seu não querer. É simples, radical e culposamente assim. A implacabilidade da realidade das coisas. Então, se não praticar a disciplina, não vai nunca conseguir vencer, porque mesmo você praticando a disciplina, de vez em quando vai surgir alguma coisa com outros cenários, mas carregado ainda da mesma energia ou do mesmo potencial de provocação daquilo na gente, que se a gente não tomar cuidado só porque veio por uma outra via, que não aquela a qual nós estávamos originalmente habituados a sermos por ela provocados, vem por uma outra, a gente se desguarnece e... Ou a gente arranja o auto-engano de dizer, não, eu já perdi a cabeça muito por tais e tais coisas, mas por essa aqui jamais, então deixa eu perder hoje. É claro que ninguém tem esse diálogo tão demorado para dizer, deixa eu perder hoje. Isso funciona em frame de segundo. Você começa a dizer, tais e tais áreas eu já venci, por aqui eu não vou, mas tem uma, está aqui na sua mente, não é objeto de uma reflexão consciente lúcida, é apenas uma presença na fila de espera para explodir na sua hora, com o consentimento que o nosso auto-engano deseja e aprova, porque nós mesmos sentimos saudade das nossas doenças e das expressões adoecidas do que antes para nós era apenas o grito do poder, ou o grito de guerra. Ou seja lá como o cara tem apelidado aquilo, ou seja lá como aquilo funcionasse para a alma dele. Mas seja como for, é um trabalho de disciplina diária até que você comece a exercer controle sobre isso.
E uma coisa que todos nós temos que ver é quais são os fragilizadores da gente nessa hora, né? Porque tem gente que fica mais frágil diante de determinadas pessoas. O cara diz, não, eu me controlo muito bem, mas se a mamãe estiver presente eu vou perder a cabeça. Você não conhece gente assim? Sim. Eu me controlo muito bem, mas se minha irmã mais nova estiver lá e vier com aquela, eu vou perder a cabeça. Aí eu danço. O cara já tem até as senhas de admissão do seu perder a cabeça. Certas pessoas presentes em certos ambientes já são pré-senhas para o cara dizer, hoje talvez eu perca a cabeça aqui, se eu perder ninguém acha estranho, porque diante de tais pessoas é de perder a cabeça. Então tem tanto mecanismo que a gente constrói para essas admissões, para esses auto-enganos, que não tem tamanho. O escopo da nossa vontade de nos liberarmos para isso. O cara, para poder enfrentar isso, tem que ter uma disposição ferrenha e uma vontade superior mesmo de se tornar seu mestre, seu próprio mestre. É quando, porque Jesus é o meu mestre e eu me submeto a ele, eu me torno mestre pela minha consciência a ele submissa. Minha consciência a ele submissa tem que se tornar daí em diante mestra de mim, mestra da minha alma, mestra do meu corpo, mestra dos argumentos implacáveis dos meus desejos hormonais. Porque se tem um argumento implacável, é o daqueles que nascem pelos desejos hormonais, né? Ou mestra sobre os desejos implacáveis produzidos pelo meu orgulho. Meu orgulho também produz direitos, com D maiúsculo, produz honradez de morte. E que eu, por causa do meu orgulho e da minha honradez, libero tais coisas como direito de ser na prática da vida. E só vai criando calamidade, né? Vai ficando doido daquele jeito. Então, disciplina, mano. E também entender as relações. E para acabar com os pretextos. Tipo, se mamãe estiver presente, eu fico mais suscetível. Ou se fulano, ou se Beltrano, na presença da minha ex-mulher não dá, vou falar besteira. Então, não entre nessa porque não é verdade. Você pode se controlar e ser senhor da sua idiotice. Como também senhor da sua idiotice. Para isso que nós somos também chamados, né? Nós somos senhores da nossa estupidez. Como às vezes tem a ver com um determinado tipo de alterador de consciência que deixa você mais suscetível, né? O cara que não pode beber um negocinho que a censura dele baixa, ele começa a pagar uma de sincericida e daqui a pouco o pau tá cantando, né? Sim. Antes não beber, assim. Hã? Melhor não beber. Então melhor nem brincar de chegar perto disso. Ou de sair com determinados grupos que potencializam em você essa vontade, porque eles mesmos já são assim, filhos de Belial. Então, entrou nesse grupo, vai espocar tua doideira. Aí tem gente que fica se testando, não, dessa vez não vai. Aí o sujeito vai para se testar e toda vez volta de infelizmente fui vencido. Então veja quais são os seus esquemas. Porque ninguém vai vencer isso por você. Não adianta ir para a vigília para ficar dizendo Jesus me controla. Porque Jesus vai dizer o que o pai dele falou a Caim. Você está com vontade de matar alguém, não está, Caim? Seu semblante não está descaído? Não está com ódio e raiva no coração? Aí Caim ficou olhando e o Senhor disse, então se controle. O pecado jaz à porta, controla-o. É a mesma palavra que Deus disse a Caim, Deus diz a todo outro Caim. Se controla, meu filho. Porque eu não vou nunca mais com vocês aqui, agora falo eu, dizer, ó, eu vou orar para você,
Parar de ficar assim, sabe? Esse tempo dessa espiritualidade, da transferência, ninguém conte comigo para participar dela em mais nada. Eu creio em milagres e creio que certas transformações humanas só o Espírito Santo opera. Agora, isso é problema do Espírito Santo. O seu problema é se controlar. Como você não é o Espírito Santo, controle-se. Se ele quiser fazer algum adendo para facilitar o seu exercício de controle, é você com ele. A sua parte é não virar Caim, é não ficar doido, é não quebrar o violão, é não rasgar o quadro, é não arrebentar a porta, é não mais dar chute no portão, é não ficar mais doido por razão nenhuma, é não dar mais cotovelada na coluna dizendo para sua esposa, é para não bater na tua cara. Meu amado idiota, pare com isso, por favor. Não estou falando com você apenas. Se for o seu caso, vista a carapuça. Estou falando de modo geral para qualquer um que haja assim. Mano, começa com a vontade de vencer e com a decisão de vencer, com o privilégio de vencer. E quando isso se tornar para você uma coroa de glória na sua cabeça, quando se tornar o resultado dos resultados, o fruto do fruto, o bem dos bens, a herança grande na terra, então você verá, porque são os mansos que possuirão a terra. O cara tem que estar com uma disposição de possuir algo superior para poder ir abrindo mão da mesquinharia que quer ser a perturbadora ou o álibi, o pretexto perturbador do nosso descontrole na vida. Então, em nome de Jesus, controle-se. É fruto do Espírito Santo que só acontece no coração daquele que faz a sua própria parte, dizendo: eu, Espírito Santo, te digo, meu coração amará a mansidão, e eu serei Senhor em todos os âmbitos da minha consciência. Buscarei esse senhorio, esse controle, esse domínio. Não abrirei a porta para o vento da violência. Decisão, meu. Decisão como quem corta o braço, arranca o olho ou qualquer outra coisa. Você tem que decidir mesmo. E tem que ter essa alegria suprema do Evangelho como motivação. Essa vontade de se tornar parecido com Jesus como motivação. Não é uma guerra moral, é uma guerra espiritual, é uma vontade de se tornar mais gente, mais humano, de crescer. Não é por causa do testemunho, é por causa da essência de quem você quer se tornar. É por causa do privilégio, não apenas por causa do contratempo. Entendeu, meu amigo? Um beijo para você. Caio, é possível se mostrar tão firme e peremptório nas suas decisões, nos convívios, nas coisas que diz, mesmo na hora que o bicho está cantando, sem precisar jogar o prato de comida na parede para provar que ele não vai arredar o pé da sua postura, da sua convicção? Claro que sim. Porque a vida muitas vezes demanda de nós definições e peremptoriedade, assertividade. Mas sem se mostrar que é fraco. Não, assertividade não é violência. Força de caráter tem nada a ver com violência. Dizer não, esse movimento de cabeça pode barrar o planeta do lado de lá, mas ele não é violento. Não. Eu não. Podem me matar, mas eu não vou fazer violência. Posso até sofrer violência por tal decisão, mas não é por causa dessa inviolabilidade, desse dogma do meu caráter que diz não, que eu farei violência toda a vida. Foi como o Mahatma Gandhi disse no início do movimento dele lá na Índia, quando o pessoal ainda não tinha entendido completamente qual era a dele, e o levaram para uma daquelas reuniões assim de política suprapartidária para discutir a relação dos indianos com o imperialismo inglês. E alguém falou lá antes dele,
dizendo que estava na hora de todos os indianos se levantarem, se necessário fosse, para matar ou para morrer. Aí aquela multidão aplaudiu com aquela intensidade. Aí passaram a palavra ao Gandhi e ele ficou lá em pé e falou: senhoras e senhores, manso, sem um grito e uma peremptoriedade, uma assertividade que o mundo poucas vezes conheceu, tenacidade maior do que a daquele homenzinho. Chegou lá e falou: à semelhança de muitos aqui, essa é uma causa também pela qual eu estou disposto a morrer. Todavia, deixem que eu lhes diga logo, começando aqui, neste mundo existem algumas causas pelas quais eu estou pronto a morrer, mas não existe uma única causa pela qual eu esteja pronto para matar. E acabou. Assim um homem define uma política. Causa para morrer, eu estou aqui para me entregar. Agora, causa para matar, nenhuma. Se vocês me quiserem aqui, a minha tirania é essa. Morrer pelas causas justas, eu morro. Matar por alguma causa, nenhuma. Assim fala um tirano do bem. Tem violência nisso? Não. Tem a peremptoriedade de um cara que aço nenhum pode se comparar na invergabilidade da sua decisão e de caráter. Vá mexer um caráter desse do lugar. É mais fácil o sol parar do que você alterar a disposição de um caráter com essa firmeza, que não tem que gritar, não tem que espernear. Meus queridos, o poder que Deus deu à decisão de um sim e à decisão de um não são coisas espantosas. Você pode não mudar o país, mas o país não terá o poder de mudar nada em você. Você pode não ter o poder de mudar a terra, mas a terra toda não terá o poder de mudar nada em você. Você poderá não mudar a religião, mas a religião sabe que não tem poder nenhum de alterar nada em você. E isso é que torna de você um ser poderosamente forte na sua fraqueza. E a invergabilidade do caráter que transforma você no indivíduo mais perigoso e ameaçador da Terra. Os caras mais perigosos são os voluntários do amor, que não se vergam a qualquer que seja o arbítrio ou a imposição que viole a convicção do seu caráter. Esses reis tremem, todo mundo não quer ter perto. Esses são apavorantes. Esses que não têm barganha nenhuma a fazer. Aí é insuportável. Mas é claro, essas pessoas é que o mundo precisa. Esses é que são sal da terra. Esses é que são luz do mundo. Esses é que são aqueles acerca dos quais Jesus diz: o sal é bom, porque dá um gosto, mas não é violência. É só um poder sem violência, que violenta toda a violência sem fazer nenhuma violência, pela decisão de não negociar a essência do bem que como convicção se carrega no coração. E acabou. Acabou, mano. Isso apavora todo mundo. Você se torna inimigo do diabo, dos demônios e de todos os seres humanos mal intencionados na mesma hora. Passarão a te odiar quando verificam que essa é a sua envergadura. E que não existe molejo na envergadura desse caráter essencial. Aí pronto. Você passa a ser uma ameaça ao planeta, onde quer que ele perceba isso. Mas não precisa ser violento, ao contrário. Precisa ser muito manso para ter esse poder tão envergável de caráter. Mas e aí? Caio, mas Jesus não foi violento quando quebrou tudo na porta do templo? Ele nunca foi violento.
Violência é se ele saísse de casa, desse uma surra na Maria, juntasse José, os irmãos dele vivessem entrando no cacete. Era um violento, né? Pegasse essa burrice toda com uma pergunta dessa, juntasse logo o cara no pau. Um cara desse nem acabava de fazer essa pergunta, porque é do Jesus violento, né? Já levava uma banda assim, que ele já ia. Quando ele estivesse virando, ele já entendia tudo. Quando caísse no chão, ele entendi, Senhor. E o Senhor dizia, aleluia. É isso aí. É isso aí, rapaz. Comigo é assim. Então, levanta e anda. Senão eu te deixo aí pra sempre. Então, não era não. Não era não. Você veja só a violência que ele fez. Olha como Jesus era violento. Os caras não sabem fazer diferença entre uma ação de violência, porque o que ele fez no templo foi uma ação de violência, feita por um cara não violento, como a ação de Mahatma Gandhi indo encarar os ingleses, e os ingleses com fuzil, com espadins e com cacetetes, batendo neles, e eles iam e levavam a primeira cacetada, pá! Aí as mulheres vinham, tiravam os homens. Aí vinha o segundo grupo e se apresentava. Aí, pá! Aí vinham as mulheres, tiravam os homens. Dias. E não parava de se apresentar a gente para apanhar. Isso é uma violência pacífica. Resistência pacífica. Que aguenta uma violência, se oferece à violência. Se oferecer à violência numa resistência pacífica é um ato de violência pacífica. Que foi o que Jesus ensinou. Te dá uma face, dá outra também. Mas ele vai ter que dar em muito, porque a gente vai voltar. Nós não temos outro caminho, nós não temos como retroceder. É uma questão de caráter, então ele vai bater até cansar. Mas nós vamos estar aqui. Quer mais outra capa? A gente vai dar, ele vai cansar. Mas nós temos princípios. Nós não estamos aqui por implicância. Agora, quando Jesus chegou no templo, veja lá o Evangelho de Marcos, diz que ele chegou antes e que ele ficou observando tudo. Ficou observando tudo, Marcos diz. Viu aquela mulher que deu tudo que tinha, viúva, ele disse, em verdade eu vos digo, ninguém deu mais do que ela. Os outros todos deram do que tinham, ela deu tudo que possuía. Observou tudo. E diz o texto, e se retirando, foi para o Monte das Oliveiras e teceu um azorrague. Ele passou a noite inteira fazendo azorrague. Chegou lá umas 7 da noite, né? É o chicote. Aí começou a tecer o bichinho, teceu, conversando. Tava nervoso, tremendo, não. Teceu as azorrague. Não tava tocando aquele violão, não, né? Calminho. Dia seguinte ele guardou, enrolou, botou o bichinho em algum lugar. Não fez propaganda, subiu. Caso pensado. Sabia qual era a profecia que ele ia cumprir. Sabia qual era o salmo. Sabia que tinham transformado aquilo tudo num covil de salteadores, como diz o Salmo 52. Sabia de tudo. Chegou ali sem um pingo de raiva. E cometeu uma violência pedagógica. Ninguém diz assim, e quebraram-se os braços, cabeças se arrebentaram, testas ficaram feridas, todos os pássaros foram mortos, ovelhas tiveram suas pernas também fraturadas. Não tem nada disso, só diz assim, as mesas foram viradas, o dinheiro foi jogado no chão, as pombas foram soltas, os animais também saíram. Então uma bagunça ali dentro. Uma bagunça danada. E ninguém deu queixa, não teve BO, ninguém disse assim, ele me bateu. Imagina só. Tudo que se quereria naquele dia era que Jesus tivesse dado uma chicotada em alguém. Por que não apareceu um cara reclamando da chicotada? Você já imaginou se Jesus tivesse dado uma chicotada num ser humano, dentro do templo? O que ele falava virava a chicotada e ele pagava por isso. Imagina se ele desse uma chicotada no lombo de um judeu daquele ali, doido, dentro do templo. Cara, a cruz era dali para a cruz.
Então, foi uma violência de uma seletividade enorme, de uma teatralidade extraordinária. Foi virando mesa, dinheiro, soltando pomba, pegava a pombinha, parecia Olimpíada. Violência para quem teve que juntar o dinheiro, catar as coisas derrubadas. Mas para a moçada que viu, Olimpíada de Jerusalém. Então, mano, vamos pensar, sabe? Que é pra gente não sofrer violência fazendo uma pergunta dessa. Tá bom?